galera. Quem fala é o Herbert, bem-vindo ao Space, presidente do projeto durante 3 anos, para quem ainda não me conhece. E vai ser que eu vou estar dando esse curso, mini curso aí de capacitação de modelagem 3D no Autodesk Fusion. E a modelagem aqui no caso, ela vai ser mais focada, mais voltada para impressão 3D, tá bem? Prototipagem de maneira geral e acredito que vamos avançar até tópicos de usinagem. Bom, na aula passada eu apresentei a interface do programa e nessa eu vou estar ensinando a gente a fazer a nossa primeira peça, a pecinha de Lego aqui. O desenho técnico que a gente vai estar seguindo é esse que está aqui na tela. Quem quiser pausar, tirar uma print, foto, celular, alguma coisa assim, e ir acompanhando, ou preferir acompanhar junto comigo durante a aula, fica a critério de vocês, tá? E eu vou estar também disponibilizando esse desenho num PDF. Na descrição do vídeo vai ter um download para quem preferir. E a gente vai estar desenhando ela hoje, tá bem? Bom, inicialmente, vou abrir um arquivo novo aqui. Primeira coisa que eu vou falar sempre é: começou um desenho, começou um projeto, salva, tá bem? Antes de eu salvar, só mostrar aqui, a gente já fez uma pasta, tá? Você cria um projeto novo, dá um nome para ele, e dentro do projeto você cria pastas. Então vamos criar uma pasta por aula para ficar bem organizado. Então temos aqui, vou salvar esse arquivo, vou chamar ele aqui de peça 1 Lego. Espera um pouquinho que ele está salvando, fazendo upload. Por que eu falo de salvar? O Fusion, ele é um programa que ele é cloud-based, ele é baseado em nuvem. Então, o que isso significa, né? Ele salva as coisas na nuvem. Só que se você não salva ele manualmente a primeira vez, pode ser que dê algum tipo de problema, pode ser que ele trave, não salve direito, você pode perder o arquivo, enfim. Se você salvou certinho, ele vai ficar atualizando esse arquivo o tempo todo, tá? Então a gente salva, pode fechar aqui. Se você quiser só abrir aqui de novo, vai estar aqui seus arquivos. Recomendo colocar numa pasta, deixar bem organizado, que facilita depois também, se você quiser rever, se você quiser achar alguma coisa que você fez, etc. Então, vamos manter bem certinho, bora salvar bem certinho e manter essa organização, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Eu expliquei brevemente a interface. E hoje eu vou explicar uma coisa também para vocês, se não tiver configurado, é o seguinte. A gente vai estar sempre usando esse, tá? Shaded with Visible Edges Only, deve ser sombreado com bordas, apenas as bordas visíveis. Ocasionalmente a gente usa esse quando a gente precisa enxergar dentro da peça. Essa peça é simples, não tem nada dentro dela, mas às vezes você precisa. Em alguns casos, você também vai usar esse daqui, wireframe. Então ele é bem um desenho geométrico mesmo, um desenho técnico mesmo, como eu disse, isso aqui ajuda muito, tá, na visualização. Às vezes você quer observar alguma com aspecto interno, às vezes uma peça um pouco mais complexa, você vai utilizar esse tipo de coisa. Pode usar isso aqui também, então a gente sabe onde está pontilhado é interno, onde está sólido é externo. Mas via de regra, para uma modelagem, de uma forma geral, a gente vai estar usando sempre esse daqui, tá? Esse daqui geralmente é para você mostrar a peça pronta. A gente usa talvez isso num render, alguma coisa do tipo. Esse daqui para você ver as bordas visíveis, que eu já mencionei, mas de regra, vamos estar sempre com isso aqui. Outra coisa que talvez não esteja de padrão é a câmera. Se você colocar ela ortográfica, a peça muda um pouco, tá? Ela fica, ao meu ver, ela fica meio deformada, tá vendo? Fica difícil às vezes, ela não fica proporcional e fica ruim de ver. Porém, quando você coloca um lado, o lado fica preciso, fica rente. E se eu colocar perspectiva, né?
fica mais agradável de ver, a peça fica mais, como é que eu posso dizer? Mais coesa, não sei, mais proporcional. Só que tem um problema, quando você coloca pra visão de cima, você percebe que conforme você mexe o ângulo, ela também mexe o ângulo de visão, tá vendo? Não é pra eu ver lateral. Então, por sorte, eles nos deram o melhor dos mundos, que é a perspectiva com faces ortográficas. Então, quando a gente colocar para visualizar uma face, a face vai estar rente e a lateral vai estar proporcional. Eu não sei se eu mencionei na aula passada, mas para você arrastar a peça, botão no meio do mouse, você arrasta e Shift, segurar o Shift, botão no meio do mouse, você gira ela, bem? Você também pode controlar aqui e a casinha sempre vai voltar para a posição inicial. Então vamos lá no nosso desenho, começar. Vamos primeiro começar a criar um esboço. Aparece aqui os nossos três planos, nossas três vistas, que seria a frente, a lateral e a vista de topo, vista de cima. Vamos começar com a vista de cima, tá? E aqui é o nosso ponto de origem, que seria o nosso 00. Vamos começar fazendo um retângulo. Posso clicar aqui, eu posso abrir o menu e clicar aqui, ou eu posso simplesmente apertar a letra R. Se você observar alguns comandos, eles têm uma letrinha, são os atalhos. Geralmente são comandos que são muito utilizados. Então, eu clico num ponto e arrasto, e agora eu vou falar as dimensões. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer um círculo arbitrário, um retângulo, desculpa, arbitrário. Eu posso vir aqui, apertar o D ou clicar aqui em dimensão e vir aqui e dimensionar ele. Então, eu posso falar aqui que ele vai ter 15.8. Depois eu posso vir aqui e falar que ele vai ter 31.8. Reparem que as nossas linhas ficaram brancas. Se o seu fundo for claro, a sua linha vai ficar preta. Quando a peça não está definida, a linha fica azul. A outra alternativa, para não ficar colocando dimensão toda hora, ainda mais com um retângulo, que é uma forma bem simples, eu já poderia ter especificado as suas dimensões. Então, 3.8 e 31.8, aperto Enter, apertei Tab, tá, para alternar entre uma medida e outra, e tá pronta a minha figura. Vamos finalizar esse esboço, Finish Sketch, e a gente tem aqui a nossa peça. A nossa peça, não, desculpa, o nosso desenho, nosso esboço. Próximo passo, né? O que seria o nosso próximo passo? Vamos olhar aqui na imagem, né? No desenho. Vocês podem observar que ele diz que tem 9.6 de altura, tá? Então é isso que a gente vai fazer próximo. A gente pode vir tanto aqui no Extrude, quanto eu posso simplesmente apertar a letra E, clicar aqui, aperto E. Outra curiosidade, se só tem um esboço, quando você apertar Extrude, ele já vai selecionar esse esboço. Então, eu posso arrastar, tá, manualmente, só que o incremento geralmente vai ser de 1 em 1. Ou eu posso vir aqui e colocar 9.6, que é a medida que eu quero. É o que eu quero, ok? Muito bem. Próxima etapa. Vamos ver a imagem de novo. Vocês podem ver ali que tem as bolinhas, né, os pininhos de encaixe na parte superior da peça. Então vamos fazer isso. Vamos colocar esses pininhos. Pode ver ali que eles têm 1.7 de altura e o diâmetro do pino é de 5 milímetros de diâmetro. Então vamos clicar aqui e apertar esboço. Ou, alternativamente, eu posso apertar esboço e escolher a face que eu quero. Opção minha, eu gosto de clicar e apertar esboço, tá bom? Então vou fazer um círculo aqui, ó. Ferramenta de círculo. Ferramenta de círculo ele também tem um atalho. Todos que você vê uma letrinha do lado, tá vendo? Essa letra significa o atalho. Se olhar aqui, por exemplo, ó, offset é outro, trim algumas funções que são muito, muito utilizadas, elas vão ser sempre ter um atalho. Então apertei C aqui, tá vendo? De novo eu posso especificar o tamanho, eu vou apertar 5, dou Enter, tá aqui a cota. E agora eu vou, de acordo com o nosso desenho, olhada aqui, ó, posicionar. Se vocês olharem aqui no cantinho, vocês vão ver que esse círculo de cima, ele tá 3.9 e 3.9 em relação aos lados. Esse 3.9 é em relação ao centro dele até aqui, tá? Ah, mas se eu quisesse posicionar a borda dele até aqui.
você diz a distância que você quer da borda até aqui, mais metade do diâmetro. Então, nos 5 milímetros, você colocaria 2,5 mais a distância que você quer. É, o Fuso ele aceita fórmula também. Eu poderia colocar 2,5 mais 1,9, por exemplo. Tá vendo? E aí deu 4,4. Mas na verdade, entre aqui e aqui tem 1,9. Você pode colocar até equações simples para determinar algumas coisas e o Fusion aceita isso. No caso aqui eu sei que é 3,9. Aqui, daqui para baixo também. Ah, e a ordem tanto faz, tá? Eu clicar aqui, ou eu clicar aqui primeiro e clicar aqui. Aperta D, que é onde a gente vai botar a dimensão do nosso esboço. Vou colocar aqui, aqui. Eu vou dizer que tem 5 milímetros. 5 não, 3,9. Se vocês separarem, tá? O nosso círculo, ele ficou branco. Quem tiver usando fundo claro, ele vai ficar preto. Não tá mais azul. Por quê? Porque ele tá totalmente definido. Eu defini o tamanho dele, então isso não muda. A não ser que eu mude manualmente. E definir a distância entre o ponto de origem ou algum ponto de referência já pré-definido, tá? E agora a gente tem algumas opções. Eu poderia ficar igual um bobo, desenhando vários círculos na mão e colocando eles na posição, dimensionando, dá um trabalho, bobeira. Assim como eu posso vir aqui, temos padrão circular e padrão retangular. Circular eventualmente eu vou mostrar, mas eles funcionam de maneira similar. Eu vou mostrar o retangular aqui para vocês, que é o quê? Ele vai pedir um objeto, vai pedir, desculpa, eu tampei a imagem. O círculo aqui, tudo que eu falei, tá? Ele dimensiona, círculo 3,9, 3,9, vou repetir todo o procedimento. C, faz um círculo, diz o tamanho dele, D de dimensão, cliquei no centro, cliquei aqui, 3,9, cliquei no centro, cliquei aqui, 3,9, o círculo fica branco, então ele está totalmente dimensionado, tá? Eu poderia copiar esse círculo várias vezes para o lado, assim como eu poderia simplesmente usar aqui, ó, padrão retangular, temos o padrão circular, temos o padrão retangular, vamos usar o retangular, terem ver aqui objetos, círculo, tá? Quantos eu quero e qual direção? Posso mandar para cá, eu posso mandar para cá, você arrasta, posso mandar para cá, posso mandar para cá, a gente arrasta, tá bom? Eu não quero 3 ali para cima, tá? Eu quero só 2, então eu venho aqui, tiro um. E não quero só 3 aqui, eu quero 4, então vou colocar um, beleza? Se a gente olhar no desenho, deixa eu diminuir ele um pouco aqui, é muito grande. Isso, ótimo. Se a gente olhar no desenho, vai dizer que a distância entre um círculo e o outro, entre o centro de cada círculo e o outro, lembra que sempre que você estiver trabalhando com um círculo ou uma peça fechada, ele vai pegar o ponto central. Entre o círculo de um círculo e o outro, no desenho, são 8 milímetros. Tá vendo? Aqui está dividido por espaçamento. Eu poderia dividir por extensão. Extensão aqui no caso, ele pegou 24 milímetros, que é desse ponto até esse ponto aqui do meio, e ele vai colocar. Ah, por exemplo, eu queria fazer um negócio de 100 milímetros e queria ver quantos círculos cabem nesses 100 milímetros. Coloco por extensão. Coloco 100 milímetros e boto quantos círculos eu quiser. Não, no nosso caso, a gente está indo por espaçamento. Então, 8 e 8, tanto para os dois lados, como vocês podem ver no desenho. E vou dar OK. Tá vendo? Vamos finalizar esse esboço aqui. Eu poderia agora apertar E de extrudar, como mencionei antes, né? Extrude E. Vir aqui, falar 1,7 e clicar em cada um deles. Uma outra coisa, curiosidade, quando você estiver fazendo uma operação aqui dessas assim, às vezes ele não vai deixar você selecionar mais um, então você pode segurar o Ctrl, ele meio que cancela a operação e permite você. Eu poderia fazer assim, tá? Aonde eu seleciono todos e tal, do ponto de vista do trabalho, tá? E do meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, de experiência, não é legal também você fazer o esboço, operações de padrão circular e retangular no esboço, ok? Porque eu fiz. Vamos dizer que, putz, não era 5 milímetros, era 3. Ele mudou todos porque eles são iguais, mas às vezes isso não acontece. Então,
seu esboço fica super carregado. Não tem necessidade disso. Então, vou fazer o quê? Vou fazer um só. Vou apertar Extrude. E, ao invés, eu vou colocar aqui 1.7, né? E ao invés de eu mandar o padrão circular lá no esboço, eu vou fazer o padrão circular aqui. Posso fazer padrão circular, retangular e ao longo de um caminho. No caso aqui eu quero retangular e eu não quero de corpo, porque se eu colocar corpo, eu vou estar copiando a coisa toda, não é isso que eu quero. No caso aqui a gente vai fazer um padrão retangular e a gente vai usar features, tá vendo? Ah, e qual que é o feature? Se vocês olharem aqui embaixo, isso aqui chama histórico, histórico de modelagem, tá bem? Aqui em cima, essa barrinha azul, ela se refere a qual componente, então a gente está usando esse componente azul. Se tivesse mais componentes, eu vou explicar isso futuramente, mas ele trabalha com vários componentes, a gente só tem um por enquanto. E eu vou pegar justo este filtro. Eu posso clicar tanto aqui quanto eu posso clicar aqui, tá vendo? Quero só isso aqui. Ele vai perguntar qual eixo que eu vou utilizar. Eu posso usar o eixo principal ou eu posso usar uma lateral qualquer da peça. Eu vou usar a lateral, mais fácil. Ele vai perguntar para mim qual distância. Para qual distância, desculpa, qual direção. Então, quero um pouco para cá, eu quero para cá. Mesma coisa, 3, 3, não quero. Quero 2 só. E aqui eu quero 4. Comprimento? Não, a gente quer espaçamento nesse caso. Então, é aqui, 8 milímetros aqui, 8 milímetros aqui. É... Isso daqui é o jeito que ele vai criar, tá? Geralmente adjust é o suficiente. Optimize quando uma delas não funcionar, mas geralmente funcionar. Coloquei, apertei OK, tá vendo? E ele repete para mim a forma da peça, tal qual deveria ser. Beleza, vamos ver lá o nosso desenho. O desenho tá aqui, ó. O que mais de informação que a gente tem, né? Ele tá dizendo que a gente tem aqui, ó, 1.49, 1.49. Ele tem tipo uma casca interna de 1.49 e 1.49. Então bora fazer essa casca interna. A gente vai usar um comando que chama shell, que é justo isso, casca. A outra coisa curiosa que eu devo ter explicado na aula passada, mas é sempre bom relembrar. Quando você coloca o mouse em cima, o Fusion é muito autoexplicativo. Quando você coloca o mouse em cima, ele te mostra o que que a ferramenta, a função faz, tá bom? Então vamos aqui na função de casca, ele faz exatamente isso, uma casca. Como é que funciona a casca? Vamos escolher uma face, então eu quero essa face aqui, certo? E vamos dizer quanto que eu quero de espessura da casca. No desenho a gente viu que é 1.49, então 1.49, tá vendo? E ele faz tudo. Até a pontinha ali ele fez. 1.49, 1.49. Posso dizer se essa casca eu quero para dentro ou eu quero para fora. No caso aqui, se eu fosse colocar 1.49 de casca para fora, ele deixa o interior todo oco e faz uma casca para fora. Ou posso colocar para os dois lados também. Aqui, ó. Então, eu ia fazer um 4.9, 4.9 cá, fica o dobro. No caso aqui eu quero para dentro mesmo, normal. Esse rounded shell, ele vai aonde ele é redondo, ele arredonda, tá vendo? Não é isso que a gente quer, só quero uma casca normal. Fiz 1.49, 1.49, ok. Foi feita a nossa casca, tá? Que mais da peça a gente tem? Ah, a gente tem aquelas. Tem 3 pinos internos dali. Se vocês olharem aqui, ó. Vou botar um pouco para ver. O menor tem 4,3 de diâmetro e o maior tem 8,3 de diâmetro, certo? E do centro dele até a lateral temos 7,9. E eles passam bem no meio da peça, tá bem? Então bora dar procedimento. Como é que a gente vai fazer? Segurando o Shift, eu pego e giro minha peça para enxergar a parte de baixo. Vou clicar aqui nessa parte de baixo e vou abrir um esboço. Ah, como eu sei aonde é bem o meio da peça? Eu posso saber por medida, mas eu posso saber também por questão de indicadores. Vou explicar para vocês. Linha, o atalho é L. Tá vendo quando você passa aqui, ele tem esses snaps. Ele puxa o seu mouse para uma posição. No caso, ele puxa para grade ou ele puxa para um ponto na peça. Tá vendo? E se você passar ao longo da linha, na hora que aparecer isso aqui, ó,
Tá vendo? Um triângulo significa que você está no meio daquela linha. Então, se eu vier aqui, ó, a mesma coisa. Se eu vier aqui no centro, no círculo, aí aparece essa bolinha ao invés de um triângulo. Tá vendo? E se você deixa na posição e arrasta retinho também, ele mantém aquele posicionamento. Tá vendo? Aqui é o meio, porque eu já tinha posicionado anteriormente. Então eu vim aqui, meio, clicar, tá vendo? Essa linha, ela me atrapalha, tá? Porque ela tá fazendo dois perfis e tal. Por quê? Porque é uma linha. Eu não quero essa linha como uma linha sólida, eu quero ela como uma linha de construção, eu quero ela só como um auxílio. Então eu posso vir aqui, botar construção ou linha de centro. Geralmente linha de construção é mais ideal. E ela vai ficar pontilhada. Alternativamente, antes de eu desenhar a linha, eu poderia apertar X e já fazer a minha linha já como construção. Só lembrar de apertar X de novo para desmarcar aqui, ó. Eu posso clicar na linha também e apertar X e ela vai mudar para uma linha de construção ou uma linha sólida. Vamos manter essa aqui como uma linha de construção. Vamos pegar lá nosso esboço, vamos olhar lá o nosso desenho, desculpa. E ele fala que a primeira, o diâmetro menor é de 4.3 e o diâmetro maior é de 6.3. Beleza. Percebe que de 4.3 a 6.3 é uma distância de 2 milímetros. Então, uma outra opção que a gente poderia fazer é o quê? A gente desenha o 4.3, vem aqui na ferramenta de offset, ou atalho O, clica na linha. Tá vendo? Ele vai perguntar qual distância que você quer. Então, vou colocar aqui offset de 1 milímetro. E você vê que ele faz ao redor. Isso funciona com qualquer forma, tá? Qualquer linha, qualquer coisa. Se você quiser fazer um contorno numa peça, um contorno em alguma coisa, basta você fazer um offset. É uma ferramenta que a gente usa muito, tá? Se você olhar aqui, aquele aqui no canto, ó, tá vendo? Arco, sketch, não sei o que, diâmetro 6.3. Sempre que você clicar em alguma coisa, ele mostra algumas informações aqui do lado. Tá vendo? Distância. Se eu clicar numa face, ele me fala a área daquela face, ó, aqui embaixo. Ó, a área. Já desconsiderando isso, se eu clicar aqui, ó, ele pegou 3 perfis. Então ele dá algumas informações aqui do lado. Bom, então a gente tem aqui 4.3 e tal. Isso aqui é a relação de deles estarem ser um offset. Então na hora que eu apertar D e for referenciar aqui, ó, que no nosso desenho diz que é 7.9, eles dois vão ficar brancos porque eu especifiquei esse. Ele tá duas especificações, ó. Eu tenho a distância de uma da parede até aqui e eu digo que esse ponto central está coincidente com essa linha. Se eu der um zoom aqui, deixa eu ver se aparece. Não, ele não vai mostrar. Mas às vezes ele aparece a relação de coincidência, que seria essa aqui, ó. Posso pegar esse aqui e colocar aqui. Ele já fez, tá subentendido que é isso aí. Bom, aqui relação de centro, tá vendo? Tem vários constraints aqui que a gente consegue ver. Se eu quiser saber o ponto da linha sem ter que catar no meu, eu posso clicar aqui também, ele já vai me dar o ponto médio e tal. De novo, construções são muito boas para você definir completamente o esboço. Ah, tá. Fizemos isso. E agora? Vamos finalizar nosso esboço. No desenho, você vê que o cilindro central, ele vai daquela parte ali até lá embaixo. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Fiz uma. Vou apertar E. Vou selecionar só esse perfil, tá vendo? Eu quero ir para cá. Só que ao invés de colocar um valor, porque eu não sei exatamente quanto que é esse valor, eu posso colocar aqui, ó, distância para o objeto. E eu seleciono aqui a face. Então, ele vai parar no objeto que eu selecionei. Vou colocar join, porque se eu colocar cut ele cortaria, intersect ele faz uma interseção, novo corpo ele faria essa peça como se fosse um novo corpo separado da peça principal. De novo, são operações que são úteis, em casos específicos, ao longo do curso eu vou estar abordando todas elas, mas não é o que a gente quer agora. Vou colocar join, tá bonitinho aqui. Vamos repetir o nosso padrão retangular. Features, eu quero essa última coisa que a gente fez aqui. O eixo, eu quero esse aqui. Aqui para cá, tá vendo? Se eu não mexer, não fizer nada, ele não vai fazer nada, mas vamos zerar aqui. Eu quero só pra cá, tá vendo? Ah, desculpa, zerar não. Tem que ter pelo menos um. Pronto, agora eu quero só pra cá. Ah, e qual que é a distância entre um e o outro? Bom,
O arquivo nosso diz que também é 8. Nosso desenho lá, nosso desenho técnico também diz que é 8. Então vamos colocar aqui, já tá 8. Espaçamento, não extensão. E dou OK. Pronto, ele já copiou ali a peça, né? Agora vamos a alguns detalhes. No desenho que eu coloquei aqui no vídeo tá sem, mas no desenho que eu vou disponibilizar vai estar com, que é o fillet. Fillets ou chanfros, qual que é a diferença? O fillet ele é arredondado, talho F, o chanfro não tem atalho, mas o fillet, como vocês podem ver, ele é arredondado. O chanfro é parecido, só que ele é mais retinho, tá bom? Do ponto de vista da impressão 3D, tanto faz. Quando a gente entrar em usinagem, eu vou mostrar por que o fillet é a ferramenta mais cara na usinagem. Mas do ponto de vista da impressão 3D, do jeito que a impressão 3D funciona e tal, tanto faz, tá? Eu gosto sempre de adicionar fillets ou chanfros, deixa a peça mais legal, mais agradável, até porque a impressão 3D dificilmente ela vai conseguir fazer um canto bem retinho, do jeito que ela funciona, né? Então eu gosto sempre de estar colocando um arredondadinho. Aí. Vamos colocar aqui ops, um 0.5. Tá? Outra coisa, o fillet, como eu mencionei, eu não consigo selecionar mais, tá vendo? Por quê? Porque eu já coloquei o valor. Como mencionei antes, se segurar o Ctrl, você consegue ir selecionando. Algumas curiosidades. Tá vendo como é que ficou esse cantinho, né? Por quê? Porque tá como rolling ball. Se eu colocar como setback, ele fica assim. Questão de opinião, eu acho assim mais bonito, mais agradável, tá? Rolling ball, não sei. Aqui no caso, tá 100% uma questão de opinião pessoal, tá? Quando a gente entra no tópico de usinagem, isso aqui é melhor do que isso daqui, muitas vezes vice-versa, dependendo da situação, dependendo da ferramenta que você tem disponível. Aqui, simplesmente você passou a bola aqui, vamos dizer assim, né? Aqui você fez uma coisa um pouco mais diferente. Eu acho isso aqui mais agradável, mais bonito, então vamos usar esse. Então a gente colocou aqui um fillet 0,5, segurar o Ctrl para poder selecionar as outras abas, tá vendo? Ah, mas aquela aba tá ali atrás, eu vou ter que virar. Não. Como você está fazendo um fillet, se você segurar o Ctrl e passar o mouse mais ou menos onde ela deveria estar, ela aparece, você consegue clicar mesmo sem estar vendo ela. Selecionei todas, acredito eu. Pronto, tá vendo? Todas selecionadas. Vou dar OK. E tá pronto aqui nosso fillet. Ele ainda tem um filletzinho aqui, que é essa pontinha aqui arredondada. Então, vou fazer mais um fillet. Tá bem? Vou pegar aqui no cantinho. Aqui eu vou colocar 0,2. Será que 0,5 fica muito? Vou colocar 0,5 também, vai. 0,5, tá vendo? Fillet é bem como eu disse. No design 3D é bem questão de gosto, tá? Num círculo, tanto faz ser rolling ball ou setback, porque ele fecha o círculo, então não vai mudar nada. E só comentando, o chanfre também tem umas opções, assim, tipo rolling ball, setback, também é uma questão de gosto, porém na usinagem vai fazer diferença. Outra curiosidade, eu coloquei aqui, eu poderia vir fazer igual eu fiz, selecionar todos. Como aqui tá num padrão retangular, eu vou colocar num só, tá? E vou vir aqui, padrão retangular, features, vou pegar o fillet, vou pegar o eixo, essa linha aqui, tá vendo? Joga um pouco pra cá, um pouco pra cá, eu quero só dois. Vou colocar aqui 8. Será que aqui embaixo deu menos 4 por algum motivo? Não sei bem porquê, mas a distância que ele tá indo é essa. Eu vou colocar menos 8 também. Tá vendo ali? E vou aumentar aqui mais um para dar 4. Coloco ajuste, porque ele é ajuste e aperto OK. Tá vendo que ele deu um erro? Ele não conseguiu computar. Ele não achou uma borda para executar esse fillet. Aí que vem uma coisa. Se eu pegar essa operação e eu voltar ela para antes de eu ter feito o padrão retangular de todos esses aqui, que é esse aqui, tá vendo? Eu vou voltar ela antes. Eu não consigo. Tá vendo? Ele não deixa. Então, se eu não consigo, eu não vou conseguir mudar. O que eu poderia fazer, esse aqui é muito importante, a questão do histórico, é o que? Eu venho para cá, eu tô voltando o histórico. Tá vendo lá? Ó? É por isso que eu não consegui. Porque eu não peguei o recurso base, que seria esse. Por isso que ele deu errado. Tá vendo? Eu tinha pego esse.
Se eu pegar esse, colocar, bota aqui 02, tá vendo? Ele aparece aqui. Jogo pra frente. Volta aqui no recurso. Lembra que eu selecionei só esse feature? Eu posso selecionar o fillet também. E pronto, todos saem com fillet. Por que eu tô explicando isso agora? É um recurso um pouco mais avançado, tá? Esse negócio de você ficar brincando com o histórico, mas ele é muito bom para você voltar atrás de certos designs. Você não ter que ficar mexendo demais na peça, tá? Quanto mais limpo for isso aqui, melhor. Quanto mais organizado e coerente for isso daqui, melhor para o seu desenho, melhor para a peça, ok? Bom, tá aqui nossa peça, bonitinha, pecinha de Lego. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho legal também, que se você apertar a letra A, você vai ver o menu de aparências, tá? Na biblioteca do Fusion tem diversos, tá? Tipos de materiais. Então, você tem tinta, metais, madeiras, etc. Pode colocar aqui, por exemplo. Ele fica parecendo uma textura de madeira, né? Ele tem diversos. Como é que eu posso dizer? Diversas texturas, tá vendo? Isso é legal quando você está fazendo desenvolvimento de produto, você quer ver mais ou menos como é que ele ficaria, depois eu vou entrar na parte de renderização. Por hora, vamos fazer o seguinte, é plástico, né? É uma pecinha de Lego, eu gosto da cor verde, quem não gostar, você tem várias cores para escolher. Tem como você é, instalar mais texturas. Não vou entrar nesse assunto, porque acho que não é tão pertinente para essa aula. E aqui está a nossa peça finalizada. Ela ficou um pouquinho diferente da que eu mostrei. Aqui eu não tinha feito tanto chanfre, que eu quis fazer mais. Acho que assim fica mais agradável. Pode ser que não fique tão igual ao original, mas acho que não veio ao caso. Então aqui está a nossa peça, tá? Se vocês olharem aqui, ele não salvou ainda, tá vendo? Ele salva uma cópia de segurança. Se eu fechar o programa agora, ele vai salvar, mas se eu tanto fechar, ele vai querer salvar a peça automaticamente. Então, se sua peça já está salvada, você fechou, ele simplesmente salva a sua peça e ela vai atualizar. Aqui, ó, pra você ver. Fechei, ele já salvou, já atualizou a peça. Se eu quiser, eu posso vir aqui, dar 2 cliques e eu consigo abrir de novo a minha peça onde eu parei. Outra coisa legal é que você pode pegar uma peça salva nas suas pastas, né, e inserir ela em outra peça. Então, aqui foi a primeira versão que eu fiz para preparar para a aula. E eu quero a nova do lado, ó, eu acabei de colocar. Como as duas foram feitas no mesmo ponto, elas vão estar no mesmo lugar, mas aqui, ó. Ok? Tá vendo? Efetivamente elas são iguais, só mudou que a borda aqui tá um pouco mais agressiva. Mas é que nem eu mencionei, para impressão 3D, essa borda aqui é preferível, tá? Bordas arredondadas para impressão 3D, você vai ter uma impressão melhor, uma peça melhor e mais agradável. Bom, o pessoal do Maker, né? Não sei se outras pessoas vão ver esse vídeo, mas pro pessoal do Maker, eles estão fazendo um processo de aprendizado. A tarefa que a gente vai dar para vocês essa semana, vocês já vão estar aptos a estar usando a impressora 3D e tal, vai ser vocês desenharem essa peça, exportar o arquivo dessa peça, vou mostrar para vocês como é que faz, e eu quero que vocês imprimam ela com qualquer material, qualquer cor que tiver no laboratório, vão lá e imprimem ela, tá? Vocês vão ter até o final de semana aí para fazer isso aí. Vou explicar para vocês como é que exporta, tá? Vem aqui em Mesh, que é malha, e vamos exportar. Pra vocês olharem aqui, o que ele vai fazer. Eu vou converter uma mesh aqui, só para vocês verem. Quando você transforma o arquivo em 3D, ele converte o arquivo numa malha, tá? O arquivo tal da STL é uma estelitografia. Estelitografia, se não me engano, é isso mesmo. Tá vendo? Ele fez uma malha, onde essa malha é composta basicamente de vários triângulos. Tudo aqui virou um triângulo. Você pode até onde está reto virou um triângulo. Bom, como isso aqui é um corpo simples, né? Ele é bem reto, tal, não sei o que, ele fica fácil de ser feito. Eu não vou. Você não precisa transformar em malha aqui no programa, não, até porque você mexer em malha é muito pior. Vamos só exportar. Então a gente vem aqui, ó, uma coisa importante, tá? Opções de refinamento. Por que que é importante? Eu vou converter em malha aqui de novo só para mostrar meu ponto. Vou colocar aqui baixo, tá? Ficar bem baixo.
que acontece? Vocês puderem observar, vocês estão vendo que os nossos círculos não são mais bem uns círculos, eles viraram um polígono de vários lados. Quanto menor o refinamento, menor é o arquivo, mais simples ele sai. Você deve ter ouvido de objetos low poly, né? É basicamente isso, são de baixo polígono. Ele é mais fácil para o computador processar, tem lá sua estética, seu valor. Eu até acho bonequinhos low poly até que legal, tem uma pegada interessante. Porém, quando você estiver fazendo um protótipo, uma peça que você quer qualidade, você não quer low poly, tá? Você quer uma borda redonda. Se olhar essa borda aqui, ela não tá redonda, tá vendo? Olha pra você ver. Ela faz três, deixa eu botar a visão de cima aqui. Tá vendo? Ela não é redonda, ela virou um negócio meio reto. Ela fez três lados. Não é ideal. Que interno é a mesma coisa. Tá vendo? Não é um círculo. Se você pega e coloca aqui alto, ainda vem aqui na Surface Deviation, né? Ainda deixa menor ainda e aperta OK. Você vai observar que, assim, ainda é um triângulo, só que ele vai ter muito mais triângulos, a peça vai ser muito mais redonda. Então, quanto maior for aqui a deviation na surface e tal, quanto menor você colocar os valores aqui, mais ele vai demorar para processar, tá? Porém, a sua peça vai ter uma qualidade maior e mais precisa, principalmente quando a peça tiver curva. Quando a peça é reta, meio que tanto faz, né? Se eu fizesse um cubo, observa aqui, por exemplo, coloquei uma qualidade altíssima. Ainda é um polígono de diversos lados? Sim. Só que, porra, tem lado pra caramba. A gente sabe que se você começa a pegar um polígono e vai aumentando lados, 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 ele tende a se tornar um círculo. Há quem diga que um círculo nada mais nada menos é um polígono de infinitos lados, né? Um círculo perfeito. Então, isso é uma recomendação que eu dou, tá? Pra você ver, fica até preta a imagem, porque na verdade se der um zoom são vários círculos. De padrão, funciona bem para mim, tá? Eu trabalho hoje com prototipação. Eu não mexo aqui na deviação normal, mas eu mexo aqui, ó. Coloco no alto e abaixo isso aqui pro máximo e mando exportar. Vou mostrar para vocês como é que fica o jeito que geralmente eu faço aqui, ó. Coloco alto, deviation normal 10, aqui pá, eu reduzo isso aqui o máximo que eu puder, aperto OK. Já fica muito bom, tá vendo? Isso aqui já é suficiente. Uma outra opção é que os fatiadores mais modernos, igual o Bamboo Studio, o Orca, acho que até o da Prusa Slicer, eles também aceitam o arquivo em step. É melhor ainda, tá? Hoje em dia, quando eu quero precisão, no meu trabalho que eu faço, trabalho com prototipagem de máquina e desenvolvimento, eu coloco os arquivos já em step, não exporto em STL, não. Mas vamos exportar em STL, tá? Você seleciona aqui o que você quer exportar, opção de refinamento, igual eu falei, alta, abaixa aqui, dá OK, vou colocar lá Lego, escolhe um lugar e ela vai direto para pasta, o lugar que você escolheu, tá? Nem sei pra onde foi parar isso. Tá aqui, ó. Lego STL, vocês olharem aqui, tá a pecinha, tá bom? E a gente consegue abrir ela. Eu uso o Bamboo Studio aqui em casa, mas no laboratório a gente usa o Orca, também é um excelente fatiador. O Bamboo Studio eu recomendo, se você tiver uma Bamboo Lab, você usa ele que já vem tudo configurado, menos trabalho. Há quem diga que o Orca é melhor. Eu não tenho mais paciência de ficar investigando o que é melhor e o que é pior, tá bom? Bom, eu vou encerrar a aula aqui hoje. De novo, fica a tarefa aí de vocês desenharem a sua própria peça e imprimirem ela. Outra coisa que eu vou falar é quanto ao fillet, tá? Posso vir aqui e deletar ele, eu posso voltar ele também, tanto faz. Eu vou deletar nesse caso, quando eu vou usar ele agora. E vocês podem fazer experimentações, tá? Vem no chanfre também, ó. Seleciona aqui todos os lados que você quer chanfrar. Vou selecionar os mesmos lados que eu selecionei no fillet. Vou colocar aqui 0,5 também, para não ficar nada. E observa aqui, que é a questão do chanfre que eu te falei. Esse daqui é a melhor opção para usinagem, na maioria das vezes. Essa também é boa para usinagem. Essa nem tanto, mas ela é muito boa para impressão 3D. Eu acho ela esteticamente agradável.
vocês quiserem fazer umas experimentações com fillet também, eu recomendo. Se vocês quiserem imprimir a peça de você com fillet, enfim, se eu quiser, por exemplo, eu volto aqui, tiro esse recurso aqui. Ah, ó, tá vendo? Ele é referenciado pelo padrão retangular. Se eu apagar, olha o que acontece. Ele dá um erro, tá vendo? Então, sempre que vocês forem apagar recurso, também lembrar disso. Eu vou arrumar o erro já. Vamos colocar um fillet aqui, ó. 0,5, 0,2, igual eu coloquei o chanfro. Vou voltar tudo. E aqui eu vou pegar e vou referenciar o fillet dessa vez e vai arrumar o erro. Pronto. Ficou desse jeito também, tá? Na usinagem você vai preferir fillets do que. Desculpa, vai preferir chanfros que são retos do que fillets. Fica a critério de vocês, tá? Se quiserem fazer com fillet, façam. Se quiser fazer ele chamfrado, façam. O importante é façam a peça e imprimam. Se quiser imprimir duas e tentar encaixar elas não vão encaixar, já adianto pra vocês, mas se quiserem tentar, podem. Ah, como é que eu faço pra encaixar? Tem que ter tolerância. Então você poderia vir essa peça aqui que chama Press Pull. Eu voltaria aqui, ó, antes do padrão linear, que eu vou mexer nela aqui, já mexo nas outras. Botar aqui um menos 0,15. Deixa ela 0,15 milímetros a menos. Isso aqui seria que fosse. Deixa 0,1, vai, pra não ficar muito. Isso aqui seria um pouco de experimentação, tentativa e erro. Até você achar as tolerâncias da sua impressora, isso aqui muda. Mas, sinceramente, o que eu fiz é que eu deixei isso aqui um pouquinho menor do que o valor total. Por quê? É questão de tolerância da impressora. Vai deixar a peça encaixar. Melhor ou pior. Eu vou voltar aqui pro final e eu vou referenciar essa mudançazinha para as outras também darem uma reduzida. No que eu reduzi, eu acabei mexendo aqui no sketch. Não vou ficar mexendo muito não, mas enfim. São coisas que você pode fazer, tá? Para melhorar questão de encaixe e tudo mais. Vou voltar para como estava a primeira versão, que eu estava gostando mais com ela. Com isso aqui que eu quero. Bom, galera, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai estar entrando no aspecto de sólidos por revolução, que geralmente usa muito para quando vai fazer operações em torno, tá? E eu vou dar também alguns bizus em relação à questão de impressão 3D, o que que isso muda, o que que é melhor fazer e tudo mais. Até a próxima.